Eu vou trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã. E talvez o assunto que eu vou abordar para os irmãos é o assunto talvez mais polêmico do cristianismo. É o mais polêmico. Esse assunto é debatido aí há mais de 2000 anos. Nunca se chegou. Existe alguns pontos de vista, mas dois principais. E eu quero abordar esse tema com os irmãos. E, a princípio, vai parecer assim que não é tão polêmico. Eu vou deixar polêmico para o final. Ok? Mas, no começo e para o fim. Então, eu quero começar aqui lendo com vocês Isaías capítulo 41, só como introdução. Nós vamos ler Isaías 41 e 46. E diz assim, Isaías 41, versículo 21. Então vai exigir de você atenção. Se você quiser anotar, se você quiser não anotar, essa palavra vai estar depois no YouTube, você pode revê-la com mais calma. Quero aconselhar também, semana passada, no Dia das Mães, houve o testemunho da Jéssica aqui, contando o testemunho dela com o seu filho Bernardo. Quer ser edita só o testemunho, viu, Guilherme? E posta amanhã para os irmãos. Para quem não assistiu esse testemunho, vai ser muito impactante. Foi no culto da noite, não foi no culto da manhã. Então, para que vocês possam assistir esse testemunho, vai ser uns 20 minutinhos só. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Isaías 41, versículo 21 diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Eu estou lendo na Bíblia Ara, na versão Almeida Revista e Atualizada. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se elas se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou mal, para que nos assombremos e juntamente veremos. Então, presta atenção, aqui Deus está falando assim, Deus está desafiando os deuses, lembrando os irmãos que o judaísmo era a única religião do mundo antigo que era monoteísta. Todas as religiões de todos os povos, incluindo os povos gregos, que eram tidos como o povo mais inteligente da terra. Então, nas suas escalas, o Egito, a Síria no começo, o Egito depois, a Babilônia, a Pérsia, os gregos, depois os romanos. Então, cada um desses povos, todos eles eram politeístas. Todos eles adoraram vários deuses. E o judaísmo era a única religião monoteísta do mundo antigo, a única. A única. E aqui Deus está fazendo um desafio aos deuses das nações, dizendo o seguinte: qual profecia que vocês falaram assim lá atrás e que se cumpriu? Fala uma para nós. Uma profecia que você disse e essa profecia se cumpriu. Ou então vem para cá e fala uma coisa futura que vai acontecer, para que nós possamos conhecer o futuro através das suas palavras. E no versículo de número 26 desse mesmo capítulo, ele diz assim: quem anunciou isto? Não, vamos continuar lá, nós paramos no 23, vamos no 24, né? Eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis, abominação é quem vos escolhe. Quer dizer, burrice você ser um panteísta. Você ser um adorador de vários deuses.
Do norte eu suscito um, e ele vem, e desde o nascimento do sol ele invocará meu nome e pisará magistrado como lodo e como oleiro pisa o barro. Olha o versículo 26, quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as palavras. Eu sou o primeiro, disse a Sião, eis-lo aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Ok, então, existem centenas de profecias na Bíblia, e eu quero citar aqui algumas das que, na minha opinião, são as mais fantásticas, né? Falando em termos de história. Deus falou para Ezequias recebeu uma comissão da Babilônia no seu palácio, e ele saiu mostrando o seu palácio, mostrando os seus tesouros, mostrando o seu exército, mostrou tudo. Quando os caras saíram, Deus falou para o rei Ezequias, que pessoal que era aquele lá? O profeta perguntou, que pessoal que era aquele? Não, aquele lá, os embaixadores da Babilônia. O que você fez? Eu mostrei lá tudo que eu tinha, o meu exército, os tesouros, tudo mais. Aí, mas você é burro. Como é que um país mostra a outro país todos os seus segredos, os seus tesouros? E aí vem uma profecia, assim diz o Senhor, depois que você fez isso. Virá, esses mesmos embaixadores da Babilônia vão voltar aqui, né? Esses mesmos não. Os babilônios vão voltar aqui e vão destruir tudo isso aqui. Vai pegar todos os seus tesouros, vão levar tudo para a Babilônia. E vocês serão todos levados cativos para a Babilônia e a terra vai ficar deserta. A Babilônia vai voltar aqui e vai fazer isso. 100 anos depois isso se cumpre. 100 anos depois Nabucodonosor invade ali e cumpre essa profecia. Depois, o profeta Daniel fala sobre Alexandre. Mas antes de Daniel, Isaías fala de Ciro, aqui mesmo, né, nesse texto que nós vamos ver em diante, que ele vai falando de Ciro, capítulo 45. Isaías profetiza 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos, quase, na verdade, mais. O nascimento de Ciro. E ele, 150 anos antes de Ciro nascer, ele fala o nome de Ciro, ele fala que ele era persa, ele dá todos os detalhes da vida de Ciro, quase 200 anos antes de Ciro nascer, que é o rei da Pérsia atual, Irã. Por exemplo, você pega o capítulo 45, diz assim, 45 diz aí, versículo 1. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a face da terra, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dela portas que não se fecharão. Deus está chamando de Ciro, e há várias profecias sobre Ciro, só que isso aqui foi mais de 150 anos antes de Ciro nascer. Essa profecia foi escrita quase 200 anos antes de Ciro. E o profeta Daniel vai falar de Alexandre, né, conhecido como Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, contar a história de Alexandre 200 anos antes de Alexandre nascer. Inclusive falando que quando Alexandre morrer, ele ia morrer jovem, quando ele morresse, o reino dele ia ser dividido. Dá detalhes. Tanto é que quando Alexandre o Grande, né, com 32 anos ali, vai invadir Jerusalém, os rabinos chegam para Alexandre e apresentam para ele a profecia de Daniel, as coisas que estavam escritas dele, ó, bem-vindo, nós estávamos te aguardando, porque a nossa
Bíblia, né? E falou de você há 200 anos atrás, que você viria aqui e nós queremos te receber. E o cara, como assim falou 200? Ele mostrou a profecia de Alexandre e contou a história de Alexandre todinho para ele. Está lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 7, você vai ver, 7 ou 9. E Alexandre ficou tão apaixonado, que Alexandre mandou traduzir a Bíblia, que é a versão que nós conhecemos hoje, de Septuaginta. Ele pediu que, ele falou, olha, isso aqui está escrito, essa Bíblia está escrito em hebraico, eu não sei falar hebraico, eu sei falar grego. Eu quero que vocês traduzam para mim a Bíblia para grego. Foi a primeira tradução da Bíblia. Então, pegaram-se os 70 rabinos e eles fizeram a tradução recorde para o grego da Bíblia, que ela eu tenho uma Septuaginta aqui no meu escritório, você pode comprar essa versão que foi traduzida a mão de Alexandre. Mas 200 anos antes. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Por que que as profecias foram escritas? As profecias foram escritas porque Deus viu que aquelas coisas iam acontecer, Deus usou a sua onisciência, viu que aquelas coisas iam acontecer, e ele, como um observador da história, ainda que seja do futuro, ele escreveu porque ele viu antes aquilo. Então, ele vê no futuro, vê na história acontecer, vê na história se desenrolar. Ele é onisciente, ele viu essa história e começou a escrever o que essa história ia acontecendo. E por isso que essas profecias estão na Bíblia. É a pergunta 1. Ou Deus escreveu a história antes delas acontecerem. E por isso que elas estão escritas. Entende? Você entende essa pergunta? As coisas que vão acontecer no futuro e que foram previstas, aconteceu porque Deus previu ou porque Deus escreveu, Deus determinou que seria assim. Você entende? Então, para explicar isso melhor para os irmãos, eu quero ler, e hoje a pregação, eu vou tentar correr aqui, vai demorar um pouquinho, né? Mais que o normal, mas eu preciso falar com os irmãos. Então, vamos lá, e no livro de Gênesis, nós vamos meditar agora na história de José. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Vai narrar, Jacó tinha 12 filhos, e dos 12 tinha 2 mais novos, que era José, e o irmãozinho de José, que era o Benjamim. Raquel morreu no nascimento, no parto de Benjamim. E aí, acabou que o José, meio que sim, é o irmãozinho que cuidava do seu irmãozinho, né? Só que José, ele teve uns sonhos. Primeiro, os irmãos dele odiavam porque viam que o pai dele amava ele mais do que todos os outros irmãos. No capítulo 37, versículo 8, diz assim: então lhe disseram seus irmãos, não, vamos voltar um pouco antes aqui, versículo 5, 37, 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele já não gostava dele porque ele era o filho predileto do pai. O pai tratava ele com primazia, né, melhor que os outros. E ele vai e conta um sonho. Pois lhes disse: rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam-se e inclinavam perante o meu. Eu estava com um monte de trigo aqui na mão. E o trigo que eu estava na mão se levantou e ficou ereto.
e os trigos que vocês tinham na mão, todos de vocês murcharam diante do meu trigo. José contou um sonho para os irmãos, e eu acho que faltou um pouco de sabedoria para José aqui, porque os irmãos dele não gostaram desse sonho, né? Além disso, os irmãos dele estavam ralando e José estava dormindo. Quer dizer, ele podia ter, Deus me deu uma visão, né? Eu tive um sonho, então você estava dormindo, né? Então, olha só, versículo 8. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? É com isso tanto, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Quer dizer que nós vamos servir vocês, você vai ser maior que nós, você vai mandar em nós. E olha só, versículo 9, teve ainda um outro sonho e o referiu aos seus irmãos. Ele não devia ter contado essas coisas para os caras, né? Mas ele ia lá e contava, né? Sonhei também que o sol e a lua, meu pai e minha mãe, e 11 estrelas, que são vocês, se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Até o pai dele ficou meio grilado com isso, né? Mas olha só, seus irmãos tinham ciúmes e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai ficou pensando, cara, isso aqui tem alguma coisa que isso aqui, o pai dele guardou isso no coração. Então esse cara era odiado pelos irmãos. Um dia os seus irmãos foram pastorear, levou o rebanho para pastorear, longe, demorou, o pai dele mandou ele atrás. E quando ele estava chegando para pegar a notícia dos irmãos, os irmãos viram lá está vindo um sonhador, lá está vindo o cara. Aí eles falaram, vamos matar ele. Vamos aproveitar que meu pai não está aqui, nós estamos distante de casa, vamos matar esse menino. E eles armaram, então, para matar José. E quando José chega lá, eles, então, pegam José e querem matá-lo. Mas o irmão mais velho, o Rubem, fala, que é o primogênito, que é quem manda, quem tem autoridade, o Rubem fala, negativo, ninguém vai tocar a mão nesse menino. Porque o Rubem era responsável pela vida de José. Vamos colocar ele nessa cisterna aqui, deixa ele ficar preso aqui. E a Bíblia fala claramente que Rubem não aceitou e Rubem queria levá-lo em vida e segurança ao seu pai, né? O que diz assim, versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais sobre ele isto. Disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Então Rubem, o filho mais velho, ninguém vai matar meu irmão aqui. Ninguém toca nele. Ele é o amado do meu pai, ninguém vai tocar. E aí Rubem sai para dar uma volta. Quando Rubem sai para dar uma volta, vem uma caravana de ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São os árabes. São os atuais árabes, são os primos dele. Interessante que os árabes, naquela época, olha, quando eles eram só um clã, um grupinho de gente, uma família, diz o versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas e bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então, note que o árabe, quando ele era uma família, eles já eram comerciantes. Você pega aqui o comércio de Goiânia, o comércio de Anápolis, o comércio do mundo inteiro. Os árabes, é o dom deles, nasceu com isso. E aí, Judá tem uma ideia, mas Judá passa por cima de Rubem. Versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromata, bálsamo, mirro e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos, então, concordaram. Agora, preste atenção. Eu pulei uma parte aqui.
Por que eles queriam matar José? Além da raiva e tudo mais. A Bíblia fala aqui, vou voltar aqui no versículo 18, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemos numa dessas cisternas, e diremos, o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhes darão os seus sonhos. Então, presta atenção. Ele está falando que no futuro nós vamos nos subjugar ele, nós vamos submeter ele, ele vai ser maior que nós. Vamos matar ele, jogar numa cisterna dessa aqui, aí nós vamos falar para o nosso pai que um animal matou ele. E aí o seguinte, aí eu quero ver cadê o sonho dele, como é que esse sonho vai se cumprir. Nós matamos ele, é impossível o sonho dele se cumprir. Então presta atenção. Quem deu aqueles sonhos a José? Quem deu? Deus. Você vê que há uma armação humana para não deixar que o propósito de Deus se cumprisse. Vão matar, quero ver. Mas aí o irmão mais velho assume uma posição. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, que nós vamos ver aqui durante, em que todo momento os planos de Deus, como disse Jó, não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando eles queriam matar, o Rubem não deixa, o Rubem sai, o Judá fala, vamos vendê-lo. Guarda isso, foi o Judá que deu a ideia. Vamos vendê-lo para os ismaelitas como escravo, venderam ele uma pechincha, o preço de um escravo, 20 moedas de prata. E eles foram vendidos aos ismaelitas porque eles estavam negociando com o árabe, e o preço é 30, mas com o árabe o primo só paga 20. Né? Então, pagaram 20 moedas de prata. E aí ele vai ser vendido e vai morar na casa de Potifar, que era uma autoridade no Egito. Ele chega para o pai, fala para o pai, olha, pega... E aí eles pegam a roupa que o pai dele deu de presente para eles, eles tinham raiva até da roupa. Pega um bode, mata um bode, joga sangue na roupa, fala, pai, ó, essa roupa é do José, nós achamos isso aqui Nós nem vimos José, não, nós encontramos essa roupa jogada aqui, parece com a dele, o pai não é a dele mesmo, um animal traçou, o animal o matou. Interessante, olha aqui, eu vou sair só um pouquinho para falar de tristeza aqui. Versículo de número 33, diz assim, ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, cingiu o pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse, chorando descerei ao meu túmulo, descerei a meu filho até a sepultura. Eu não quero ser consolado, eu vou viver chorando, vou viver triste até eu morrer, até um dia que eu encontrar meu filho. De fato, chorou seu pai. Então, há uma decisão em viver na tristeza. Ele decidiu, ele falou, eu vou ficar triste. Então, a tristeza, irmão, todos nós temos momentos de tristeza na vida. A questão é como nós vamos lidar com a tristeza. E tem a ver com o que nós vamos falar também, né? Bem, no versículo de número 39, José vai para Potifar, fica lá, e a Bíblia fala o seguinte, eu quero que você veja aqui umas coisas que estão acontecendo na vida dele. Capítulo 39 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, mas José estava escravo e tudo mais, mas a Bíblia fala, o Senhor era com ele, que veio a ser um homem próspero, um escravo próspero, né? E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, e logrou José mercê perante ele e a quem o servia, e ele e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Preste atenção, ele passou a contabilidade para José. José está sendo treinado ali em questões financeiras, mas José não sabe disso. Ele passou a administração de todos os bens para José. José está fazendo uma faculdade de administração e economia simultaneamente, na casa de Potifar.
tudo. A Bíblia diz que Potifar não sabia nem o que ele comia no almoço. José cuidava de tudo. José estava fazendo uma faculdade, mas ele era um escravo. E ele poderia murmurar. E ele está ali. E Deus prosperando. A Bíblia fala que Deus era com ele, né? E olha só, versículo 5. Desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, ele tinha 17 anos, mas aqui ele já tinha passado alguns anos. O cara ficou bonito, inteligente. E a Bíblia fala que o Potifar foi se enricando por causa da administração de José. Mas aí, quando tudo vai bem na sua vida, né, sempre aparece um troço para bagunçar. Né? A mulher do cara vem e se apaixona por ele. E a mulher quer, e ele foge daquela mulher. E a Bíblia fala que essa mulher o perturbava todos os dias. Todos os dias. Versículo 10, falando ela a José todos os dias. Isso é fantástico, né, irmão? Assim, você passar por uma provação dessa e resistir, permanecer fiel. Até que nós vemos aqui um primeiro relato, né? As feministas não gostam muito disso, mas aqui ela armou para ele, né? Diz aqui o texto. Versículo 13, vendo que ela fugira para fora, mas havia deixado as vestes. Versículo 11, né? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos lados de casa o achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo fora. O cara correu. Não adianta. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Então ela arma isso, né? Versículo 17, ela fala assim, então ela chegou, o Potifar chega em casa, ela fala, então lhe falou, segundo mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Aquele mordomo que você tem aqui em casa, aquele cara deu em cima de mim, me agarrou, quis me possuir, quis abusar de mim, e eu comecei a gritar, eu peguei nas roupas dele, e eu aprontei o maior escândalo, e ele fugiu, está aqui a prova de que ele tentou cometer um estupro contra mim. Irmãos, assim, naquela época, um escravo tenta abusar de um senhor poderoso, uma das maiores autoridades do Egito. Qual que é a pena para um escravo desse? Morte. Cara, na minha casa de confiança, tentou abusar da minha mulher. Isso é pena de morte. Mas o interessante, que Potifar, olha só o que Potifar faz. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Ele não mandou matar, ele mandou prender. Para não falar que ele não fez nada, ele mandou prender, mas ele não mandou matar. Então, se ele não mandou matar, é porque ele viu que aquela história estava mal contada, mas a mulher já tinha... hoje não acontece isso, viu, irmão? Mas naquela época acontecia muito, assim, das mulheres falar um negócio assim, as palavras dela têm mais palavras do que a do homem, né? Mas hoje não tem, mas naquela época tinha. Então, por isso que ela fez uma fake news aqui e tudo mais. Né? É um caso específico aqui. Vamos lá. E aí vem o faraó, aí ele vai para a cadeia, lá na cadeia ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, aí ele fala, daqui a 3 dias o copeiro vai servir vinho na taça do rei, mas daqui a 3 dias também o padeiro vai morrer. E a profecia se cumpre e tudo mais. Aí o faraó tem um sonho. Ele vê 7 vagas gordas vindo e 7 vagas magras, doentes, vêm atrás e come as gordas. E elas ficam
doente mesmo assim. Depois 7 espigas de trigo, né? Quando a gente vê espiga ali, naturalmente, a gente pensa que é milho, né? Eu, quando era não convertido, eu achava que era milho, mas não, o milho só chegou a nós com o Cristóvão Colombo, quando ele descobriu a América, que o milho já era consumido nas Américas muitos anos atrás, mas o Ocidente só conheceu milho, batata, mandioca, abacate, né? São tudo coisas, açaí, chocolate, tudo só depois da descoberta da América. O mundo não conhecia essas coisas, né? Então, aí ele pegou e aqueles feixes de trigo engoliram aqueles feixes de trigo magros engoliram 7 feixes de trigo gordos. E o faraó teve esses 2 sonhos e chamou as pessoas mais sábias, ninguém pôde interpretar esses sonhos. E aí o copeiro fala para ele, olha, quando eu estava preso aquela vez que o senhor ficou assim meio nervoso com a gente, eu conheci um cara na cadeia, o cara é bom, o cara interpreta sonhos. Aí ele pegou e mandou chamar José. E José vai lá, ele arruma José, faz a barba, prepara José tudo para conversar com o faraó. O faraó conta o sonho para José, José fala assim, versículo 28, 41, 28. Esta é a palavra como acaba de dizer o faraó, que Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Não, um pouquinho antes aqui. Ele falou, esses sonhos são um duplo sonho, né? Na verdade, você sonhou 2 sonhos, mas é um duplo sonho, é o mesmo sonho. E aí ele pega e vai dar a interpretação para o faraó. Ele fala assim, olha, as 7 vacas gordas e os 7 feixes gordos são 7 anos de prosperidade que Deus vai dar na lavoura do Egito aqui. 7 anos de fartura. Mas depois de 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de seca. Vai vir uma grande seca no Egito. Pergunto para os irmãos, quem é que está mandando 7 anos de fartura abundante para o Egito? Quem é que está providenciando isso? Deus. E depois Deus diz que depois de 7 anos de abundância, vai vir 7 anos de escassez. Quem é que está mandando a escassez? Deus. Nós precisamos entender essas coisas, irmão. Que Deus está no controle de tudo. Que Deus controla todas as coisas. Nós vamos continuar, vamos progredir nisso aí. E aí, no capítulo, versículo 28, José fala para o faraó, não só a interpretação, mas dá para ele um conselho. Fala, essa é a palavra como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. Agora presta atenção, versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Quem determinou que vai haver abundância é Deus. E quem determinou que vai haver escassez é Deus. Então, mas quando Deus fala, Deus sempre nos avisa antes e Ele dá a direção. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, mais importante do que pedir a Deus para resolver os seus problemas, é pedir a Deus direção. Porque a direção, o que Deus quer nos dar é direção de como resolver os problemas. Quem quer tudo resolvido na mão é bebê. Bebê quer a comidinha no prato, na hora certa. Bebê quer. Adulto, ele tem que resolver os problemas. E nós precisamos buscar em Deus direção para resolver os nossos problemas. E é o que está acontecendo aqui. E aí ele diz assim, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem juizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome 1/5 da parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, quer dizer, 20% da colheita você coloca em depósito, constrói silos. Toda a produção, todo ano você coloca 20%, vai acrescentando 20% durante 7 anos. E
Versículo 35, ajunte-se os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Irmão, até hoje, os governos fazem isso, chama estoque regulador. Os governos seguem esse conselho de José até hoje. Assim, né, o Brasil tem estoque, todos os países produtores têm estoque regulador. Quando um alimento, por exemplo, feijão dispara, mas está faltando feijão, ele tem uma safra, ele começa a soltar feijão na praça para poder segurar o preço, né? São chamados estoques reguladores de alimento. E ele diz, versículo 36, assim o alimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó, olha que coisa mais linda, aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este? A quem há o Espírito de Deus? Quem que nós vamos ele está falando que é para a gente escolher um cara para gerenciar tudo isso aqui, tomar conta de tudo isso aqui, para escolher administradores, construir silos, estocar alimentos, uma pessoa para gerenciar tudo. Há alguém tão inteligente como ele, no nosso meio, capaz de fazer isso melhor do que ele? 39, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todos o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, no Egito agora, só eu sou maior que você. Você agora manda em tudo no Egito. Você faz tudo no Egito. Você governa sobre o Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, que é o carimbo de chancelaria, né, a assinatura de Faraó. Ele vai assinar agora em nome de Faraó. Faraó não assina mais nada. Fez-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fez-lo subir em segundo carro e chamava diante dele, inclinai-vos. Desse modo, constituiu sobre toda a terra do Egito. Então, José aqui assumiu tudo, né? E aí ele dá uma mulher para José casar, José casa e tem 2 filhos. O Efraim, que é o primeiro, o Manassés é o primeiro. Agora presta atenção no nome de 2 filhos. Ele tem 2 filhos, que ele vai pôr o nome de Manassés, o primogênito, e Efraim, o segundo filho. Manassés, versículo 51. Disse José ao primogênito, José ao primogênito chamou de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O Manassés é o nome, Deus fez esquecer meu tempo de amargura. Ele falou assim, eu estou livre de toda... Porque o que o José guardava no coração, irmão? Uma raiva muito grande dos seus irmãos. José guardava uma raiva muito grande dos irmãos dele. De ter tirado ele da presença do pai dele, ter tirado ele da presença do irmão dele. E ele colocou o nome do filho, isso. Deus me fez esquecer isso. E colocou o nome de Efraim, que é prosperidade, né? Deus me deu prosperidade na terra da minha angústia, da minha tribulação. Então, aparentemente José aqui, ele está aqui bem, e ele sufocou todo aquele sentimento. Só que, agora presta atenção, passa-se 9 anos, 7 anos de fartura e 2 anos de fome. Então, José agora está com 39 anos. 39 anos, então, já tinha aí 22 anos que os seus irmãos não o viam. Aí os seus irmãos precisam de comida, os seus irmãos vão no Egito. E quando seus irmãos chegam no Egito, eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui agora. Versículo 6. 42, 6. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 42, 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Isso te lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa, irmãos? O sonho. Olha só, diz o versículo de número 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer
e lhes falou asperamente. Quer dizer, ele fez de conta que não conhecia e foi enérgico com ele. Por que enérgico? Porque eu estou com raiva desses caras. Quando ele pensou que ele tinha perdoado, o negócio brotou aqui. Ó. Aquela angústia, aquela raiva, aquela ira. De onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. Olha só, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. 9. Olha o que diz 9. Então se lembrou José dos sonhos. Ele vê os irmãos dele todo curvado diante dele, e agora ele podia pisar, agora ele podia humilhar, agora ele podia massacrar, agora ele podia descontar toda a ira. Agora o sonho se cumpriu, Deus falou. Mas esse é o problema de José agora. Porque ao mesmo tempo que eu estou com ira, que eu quero descontar, ele lembra do sonho. Por que Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo? Por que ele fez faculdade de administração e economia para chegar naquele lugar e para cuidar dos seus irmãos, da sua família? Então, por um lado, eu quero pisar nos meus irmãos, mas por outro, foi Deus que conduziu todo esse processo. Então agora eu estou uma luta entre eu e Deus e a minha mágoa, o meu ressentimento. E é interessante, diz o texto, então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e disse, vós sois espiões, vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar alimento. E aí ele começa a pressionar os irmãos, né? E aí, os irmãos deles vendo toda aquela situação, no versículo 21, os irmãos dele falam em hebraico. Só que José também sabia falar hebraico. Só que José conversava com eles por intérprete. José não conversou com eles hebraico, conversou com eles por intérprete. E aí José escutou eles falando, olha só eles falando assim, versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Olha o que eles falam ali agora, e José escuta. Cara, sabe por que esse cara está tratando a gente assim? Por que nós estamos sofrendo aqui no Egito? Por causa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão. E José está escutando. Quando nós fomos vender ele como escravo, nosso irmão gritou, dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, não me vendam como escravo, não me afaste do meu pai, não me afaste do meu irmão, por favor, vocês são os meus irmãos não façam isso. E agora eles estão lembrando. E esse negócio vem à tona também no coração de José. E olha só, versículo 22, respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não toqueis contra o jovem, eu falei para vocês. Então eles têm consciência do que eles fizeram e que agora eles estão arcando com as consequências das ações que eles fizeram. Isso é nítido para eles. Então preste atenção, e talvez comece a surgir aí, que surge a dúvida, que nós vamos levar mais para frente. Ué, mas se Deus está conduzindo com um propósito aqui, e eu estou fazendo essas coisas, quem que é o responsável? Sou eu ou sou Deus? Os dois. Deus conduz as coisas no plano dele e as nossas ações são nossas responsabilidades, nós vamos arcar com as decisões que tomamos. E aqui eles estão conscientes disso. E eles estão falando, cara, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E aí, eles dizem assim, Rubem continua dizendo, e não me quereis ouvir, pois vedes aí, se requer de nós o seu sangue, Deus está cobrando de nós o seu sangue, o que nós fizemos é errado, nós não podíamos ter vendido o nosso irmão. Então eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava por intérprete. José está escutando toda aquela conversa. E, versículo 24, e retirando-se deles, chorou. Quando ele ouviu aquilo, irmãos, os irmãos dele quebrantados, e ele querendo fazer mal para os irmãos, e Deus segurando o coração dele, Deus permitindo que ele visse aquilo, ele chorou, e depois que ele foi lá para um canto, chorou. E aqui eu imagino, irmãos, não sei quantos de vocês já passaram isso.
Você já passou um problema que você tem vontade de chorar assim, de gritar, de urrar, mas você queria estar numa mata, você queria estar lá no meio das vacas, lá na montanha, e você não pode, você está limitado pelas paredes, você engole aquele choro assim, e às vezes você está no carro, você liga o som no máximo, e você chora, você urra, ou você deseja muito chorar, mas você tem que segurar. É o que está acontecendo aqui com José. Ele sai, chora um pouco, se recompõe, volta. Então, no versículo 28, ele fala assim: então disse aos seus irmãos, devolvam o meu dinheiro, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco do cereal, desfaleceu corações atemorizados, entre olhavam e dizendo, que é isso que Deus fez? Que é isso que Deus nos fez? Aqui é porque quando eles foram embora, José mandou devolver o dinheiro deles tudinho, colocar no saco. Quando eles pararam lá e viram, o dinheiro que eles pagaram lá estava tudo devolvido. Aí eles perguntam, que é isso que Deus nos fez? Eles têm consciência de que Deus está fazendo algo ali. E contra eles, né? E aí, a história vai acontecendo, eles vão embora, passa-se mais 2 anos, e aí eles têm que voltar para comprar comida, a comida acabou. E aí eles deixaram o Simeão preso lá. E aí Jacó falou assim, ó, deixa o Simeão preso, eu não vou... Que o José falou assim, seu irmão vai ficar aqui como fiador, o Simeão. Eu quero ver o caçulinha, que é o Benjamim. Quando vocês trouxerem o Benjamim, eu solto o Simeão. Quando ele chegou lá para Jacó, Jacó falou, negativo, meu filho Benjamim não vai nem a pau. Pai, mas o Simeão está lá, dane-se, eu não vou... Só que quando acabou a comida, eles falaram assim, pai, libera o Benjamim para ir com a gente. O Simeão tem 2 anos, o Simeão está na cadeia lá. Ele não libera. Mas vocês vão lá e compram. Você não está entendendo, pai, se nós formos lá, nós vamos morrer. Então não vão. Pai, se nós não formos, já viu o velho cabeça dura? Se nós não formos, todo mundo aqui morre. Morre eu, morre você, morre o Benjamim. Ou vamos eu e o Benjamim, ou então todo mundo aqui morre. O senhor morre, Benjamim morre, todo mundo morre de fome, porque tem fome. E aí ele não queria ouvir, não ouviu o Rubem, que era o primogênito, aí Judá chega para o pai. Quem foi que deu a ideia de vender José como escravo para os egípcios? Quem foi? Judá. E aí Judá entra na conversa agora. Judá chega para o pai dele e fala para o pai dele, pai, eu vou e eu sou responsável pela vida do menino. Se acontecer qualquer coisa, eu vou levar essa culpa. O pai, não, mas se acontecer algo, eu jamais vou perdoar você, então deixa eu pagar essa conta. Mas eu sou responsável pela vida do Benjamim. Eu vou lá, eu vou ser responsável pela vida do Benjamim. E aí chega lá, eles escondem a taça de José quando eles estavam indo embora lá na jumenta de Benjamim. E aí eles prendem Benjamim, e aí eles falam assim, o Benjamim fica preso, vocês tudo podem ir embora, o Benjamim fica preso. Aí Judá entra em cena, Judá não. Aí Judá, que foi o cara que teve a ideia, chega para José, e aí, se nós pudéssemos ler todo o capítulo aqui, toda a parte, olha o versículo 14, de 44. Chegou Judá com seus irmãos à casa de José, e esse ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele, disse a José, que isso nos fizeste? Não sabeis que tal homem como eu é capaz de adivinhar? José falou para os irmãos dele. Então disse Judá, que responderemos, meu senhor? Que falaremos? E como justificaremos? Achou Deus iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. E ele está aqui, né? Versículo 18, então Judá se aproximou dele e disse, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó.
meu senhor perguntou aos seus servos, tendes pai ou irmão? E ele vai narrando a história. Eu contei para vocês que eu tinha um pai, um irmão, papapá. E que o meu irmão morreu, né? O meu irmão morreu, ele contou que o irmão morreu, né? E ele vai falando que o pai não queria liberar o Benjamim e tudo mais. E aí, no versículo, vamos só ao final, versículo 30, 44, 30, diz assim, agora, pois, indo eu, teu servo, a meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada à alma dele, do meu pai, né? Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs, quer dizer, a velhice do meu pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo, porque eu, Judá, né, eu me dei como fiador, porque teu servo se deu como por fiador por este rapaz, para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer, te serei culpado para com meu pai todos os dias. Eu sou o fiador, o responsável de levar esse menino com saúde de volta. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor. Quer dizer, libera o rapaz e deixa eu ficar aqui para eu ser seu escravo. Eu vou ser seu escravo. Eu vou te servir todos os dias da minha vida, mas libera meu irmão. Meu irmão não pode ficar aqui, meu pai não pode sofrer isso. Meu pai tinha um filho que se chamava José, e ele morreu. O meu pai está triste até hoje, meu pai está inconsolável, meu pai nunca aceitou. Se esse menino, Benjamim, não voltar, meu pai morre. Então é o seguinte, libera o menino, deixa eu ficar, deixa eu pagar essa conta, deixa eu ser responsável. Irmão, você está entendendo? Porque quem tinha que falar ali era Judá, porque quem foi o responsável de vender José? Judá. E Judá está ali, se quebrantando na presença de José. Agora não tem coração que aguenta um negócio desse. Por mais que você tenha raiva da pessoa, por mais que você odeie a pessoa, como é que você ouve um discurso desse? Eu quero ser seu escravo. Versículo 33. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai? O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para o meu pai? Eu vou dizer o que para o meu pai? Se o moço não for comigo, para que não veja o mal que a meu pai, que eu não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Meu pai não vai aguentar isso. Por favor, deixa eu ficar como escravo e libera meu irmão. E aí no capítulo 45, para nós encerrarmos, então José, olha só, José não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença, todos os egípcios aqui, vaza todo mundo, vaza todo mundo. Eu quero ficar só com esse pessoal aqui. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Agora ele não deu conta de se conter. Aquele choro que estava aqui agora extravasa, de forma que a casa inteira escuta, o palácio escuta, todo mundo escuta, o egípcio ali em volta, todo mundo fica apavorado, todo mundo escuta o choro de José, aquele choro que ficou trancado ali por 22 anos ou mais, ali agora, né? Vem à tona ali agora e explode, o coração de José explode, o coração de José é detonado, e ele dá um grito dizendo o seguinte, levantou a voz o choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Como assim? O cara agora está falando hebraico, o cara está falando que ele é José, aquele choque, vive ainda? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram, imagina que cara, todo mundo com medo ali, assim, chegando devagarinho assim, desconfiado. Chegai-vos a mim, ele querendo abraçar, querendo beijar.
chegai-vos a mim, e chegaram então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ainda fica uma lasquinha aqui lembrando, né? Já viu aqui a pessoa vai pedir perdão, eu quero pedir perdão, tá, eu errei, mas é porque aquele dia também você fez assim. Né? Então assim, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Anota aí. Olha só. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui. Não fique triste porque vocês me venderam para aqui. Por que não fica triste? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus que me enviou. Vocês fizeram essa lambança tudo, mas tudo isso estava no plano de Deus. Tudo isso fazia parte do projeto de Deus. E é isso, irmãos, que às vezes muito crente não entende. Porque quando você está passando uma luta, quando você está passando um problema, e é aquele problema que você não vê sentido. Sabe aquele problema que você não vê sentido? Você já perguntou para Deus, Deus, por que eu estou passando isso? Qual que é o propósito disso? O Senhor fala que o Senhor quer me ensinar, mas qual que é o propósito disso? Qual que é a razão disso? Vai me ensinar o quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Não estou entendendo. E aí essa é a luta de José. É a luta de José nesse momento aqui. Ele está dizendo, versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, presta atenção, versículo 7, Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, versículo 8, grava aí, risca na sua Bíblia. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Deus controlou a história. Deus querendo preservar a história. Deus antecipou tudo, querendo me colocar aqui, para que Ele precisava me enviar para cá, e para cá Ele deixou vocês fazerem tudo isso, mas tudo que vocês fizeram estava dentro do projeto de Deus. Aí você fala assim, mas eles não tiveram responsabilidade? Claro, tanto é que pagaram por ela. Então nós precisamos, quando nós temos problema na nossa vida, colocar uns limites para a sua mente não pirar. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. E nenhum fio de cabelo, né, cai. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é soberano. Segundo, nós vamos responder por todos os atos que nós praticarmos, bons ou ruins. Vamos colocar essa cerca. E na cerca de cá nós vamos dizer assim, Deus é bom. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Outra cerca, Deus é justo. Deus é justo. Então, se eu tenho aqui que Deus é soberano e que eu sou responsável e que Deus é justo e Ele é bom, e eu fico aqui dentro, eu não saio daqui, porque toda vez que eu sair daqui, eu vou pirar. É onde os filósofos, os teólogos querem. Mas as pessoas, qual que é o problema de muitas pessoas? Elas querem conhecer o que está fora dessa cerca. E não tem como nós sabermos. Então, contentemos dizendo o seguinte, Deus é soberano. A minha vida está na mão dele. Deus não está reagindo à história. Deus escreveu a história. Ele escreveu a história. Ele não é igual nós que está diante de um filme, vendo um filme acontecer, está reagindo. Não, ele é o autor da história. Tudo que ele falou que vai acontecer porque ele escreveu. Ele disse. Somos responsáveis por todas as nossas ações. O fato de Deus ser soberano não contradiz com que nós somos responsáveis. Tudo que aqueles rapazes fizeram, eles pagaram. Deus é justo. E muitas vezes, diante da nossa tribulação, sabe o que nós falamos? E como Jó, porque Jó falou isso lá em Jó 10. O Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Isaías e Paulo vai falar isso. É o caco de barro
falando para o oleiro que não é justo? Quantas vezes as pessoas ouvem e falam, mas Deus, se for assim, Deus não é justo. Deus não é... E Deus fala assim, cara, eu faço o que eu quiser. Ele é Deus. E quem somos nós para falar que ele... Rapaz, eu acho graça de pessoas assim, nós, pecadores, menos que nada, falar para Deus que ele não é justo. Né? Fala para ele o que ele tem que fazer. Então nós temos que descansar que ele é justo e ele é bom. Deus é justo e ele é bom. E ele é soberano. E que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Aqui dentro desse quadrante aqui, irmãos, descanse em Deus. Eu trouxe essa história de José para você ver. E aí tem tantas histórias na Bíblia. Tantos casos. Poderia falar da morte de Jesus. Poderia falar de Jonas. Poderia falar de Abraão. Tantos casos. Eu citei José. Para você ver que Deus controla. Então tem coisas que você está passando que presta atenção, cala a sua boca e vai orar. Uma vez, alguns irmãos aqui estavam presentes, vai saber do que eu estou falando. Quando a nossa igreja estava nascendo ali na capelinha ali do lado, num grupo de estudo, um irmão falou assim, por que Deus não falou sobre isso na Bíblia? E aí, sabe, o cara que é pastor, ele tem uma paciência mais prolongada, né? Não, irmão, tal. Não, mas Deus tinha que ter escrito isso na Bíblia, Deus tinha que ter falado sobre isso na Bíblia, Deus não podia ter largado isso assim. Deus tinha que ter escrito na Bíblia sobre essas coisas. E ele começou a importunar a aula, sabe? E aí o meu filho estava bem de frente a ele. Alguns irmãos vão se lembrar desse momento aqui. O meu filho tem a paciência menos. E aí ele disse, por que Deus não escreveu isso na Bíblia? Porque ele não quis. Porque não é da sua conta. Porque não é do seu interesse. Porque não te interessa. Por isso que ele escreveu na Bíblia. Tá bom para você? Aí eu falei, cara, esse cara nunca mais volta aqui na igreja. Meu filho falou nervoso, né, o Reuel. E ele falou assim, gostei dessa resposta. É isso mesmo. Não tá porque não me interessa. Bem, continua, pastor. Às vezes, irmão, tem coisas que você quer saber que não é da sua conta. Vou pegar emprestado a palavra do Reuel, né? Não é da sua conta, não te interessa. Deus não quis falar. Pronto. Morde a testa, como diz o outro. É assim. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero orar com vocês.